Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso primeiro ONEPEM. Nós, nesse momento, daremos início a mais uma palestra, e essa palestra ela será ministrada pelo professor doutor Matheus Gianni Fonseca. É com muito orgulho que recebemos ele, e eu vou discorrer aqui rapidinho sobre o extenso currículo do nosso palestrante. O professor Matheus, ele cursou técnico profissionalizante na Escola Técnica de Brasília. Ele possui graduação em matemática pela Faculdade Santa Maria, Santa Terezinha, desculpe. Ele possui mestrado em educação pela UNB, doutorado em educação pela UNB. Atualmente, ele é docente do Instituto Federal de Brasília, tá? Na instituição, ele é supervisor do PIBID. Ele atua nas linhas de pesquisa, ensino e aprendizagem na educação básica, técnica e tecnologia, e também na criatividade matemática. Atualmente, o professor Matheus desenvolve pesquisa em projetos que abordam a modelagem, o modelo e representativo de concepções de pensamento crítico, criativo e matemático, numa visão na visão de estudantes, professores e pesquisadores, tá? E formuladores de políticas educacionais. Isso em relação no PIBIC. Ele também desenvolve projeto Pensamento Crítico e Criativo Matemático a partir da aprendizagem dialógica, também no PIBIC. Projeto de extensão, atualmente, o professor desenvolve Biblioteca Virtual e Pesquisa em Pensamento Crítico e Criativo em Matemática, e a matemática das coisas. E hoje ele irá proferir uma palestra no nosso evento, intitulada Estratégia para estimular o pensamento crítico e criativo em matemática em sala de aula. Desafios e possibilidade. Por favor, professor Matheus Gianni Fonseca, seja bem-vindo ao nosso evento. Tá? É com muito orgulho que recebemos o senhor. E, por favor, uma palavra. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo, que estão participando desse evento. Né, uma primeira edição, mas de um evento que está sendo muito rico, né, tem trazido diferentes temáticas sobre educação matemática. E, bom, tenho a felicidade de trazer o tema também, que é o tema que eu tenho trabalhado, né, com mais proximidade, o tema que eu tenho trabalhado nas pesquisas, e que desenvolvi também a dissertação e a tese, né, do mestrado e do doutorado. Então, hoje, vim com essa perspectiva de falarmos sobre as estratégias para estimular o pensamento crítico e criativo em matemática em sala de aula, dando citando alguns exemplos aí que se caracterizam como desafios e possibilidades para a implementação disso em sala de aula, né, de como estimular isso. Então, a primeira coisa que a gente fica pensando, às vezes, dá para ser criativo em matemática? Né? Então, a gente vai encontrar muitos estudantes que vão entender que isso é algo distante da matemática. Ou você é criativo ou você faz matemática. Ao mesmo tempo, há espaço para criticidade em matemática? Também há pessoas que entendem, não, mas se eu sei a fórmula, eu já sei matemática. Então, é justamente nessa ideia de que, olha, a matemática ela demanda também o pensamento crítico e criativo, sobretudo no momento que nós estamos, onde as tecnologias já são outras, né, onde as inovações surgem a cada momento e, com isso, surgem também novas demandas, né? Surgem também novos problemas relacionados a isso. Bom, vou apresentar aqui o primeiro slide, só para a gente poder começar. Isso. Bom, vamos lá. Então, para começar, a gente pode começar a refletir sobre algo que nem é ligado à matemática, mas fazer um exercício mais lúdico sobre algumas coisas, né, que a gente pode achar diferente ou esquisito. Né? Então, a primeira pergunta seria: que animal teríamos com o cruzamento entre um elefante e uma borboleta? Então, pense aí. Né? Se nós estivéssemos numa palestra presencial, eu iria sugerir que cada um desenhasse a sua representação desse cruzamento entre um elefante e uma borboleta. Aqui eu consegui uma imagem na internet que já trazia uma possível representação.
né? Essas orelhas do elefante representando asas de borboleta. Agora, a pergunta é, será que essa é a única forma da gente associar a borboleta e um elefante? Ou se de repente poderíamos pensar em outros desenhos, em outras formas de combinar esses animais. Vamos pensar em outro cruzamento, entre um gato e um pinguim. Né? Fecha o olho e idealiza qual seria a sua representação de gato e pinguim. Então, diferentes figuras vão surgir. Né? Apesar de termos diferentes habilidades de desenho, mentalmente, cada um consegue imaginar essa figura, né? Consegue imaginar esse cruzamento e tem uma representação. Uma delas pode ser algo nesse sentido, né? Desse gatinho aí já na posição do pinguim e que representaria esse cruzamento. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que é uma pergunta que está nos estimulando a forçadamente relacionar dois animais que comumente não são relacionados. E a gente está gerando respostas para isso. Né? E essas respostas não são únicas. Né? Esse desenho não é a única representação que poderíamos ter. Então, assim, a gente vai avançando, né? Pensando agora também no cruzamento entre um koala e uma coruja. O koala, que já não tem lá a sua cara muito simpática, né? Mas aí quando a gente coloca a cara da coruja, né? Nesse exemplo, já tem essa cara, esse semblante mais sisudo, né? Misturando aí, então, esses dois animais. Lembrando novamente que essa representação é uma. Né? Aquilo que você pensou em casa, aquilo que você de repente iria desenhar, seria uma outra representação. Às vezes iria valorizar mais as asas do que o semblante, né? Iria às vezes considerar mais a postura de um animal em relação ao outro do que necessariamente os olhos, do que as orelhas. Então, aquilo que a gente vai considerar para fazer essa relação forçada entre esses dois animais é aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gera de ideia num primeiro momento. E aí, invertendo um pouco a tarefa. E se eu tivesse um novo animal e perguntasse, então, de qual a mistura esse animal surge, né? Então, de qual mistura de animais seria essa imagem? Então, nós temos esse primeiro, né, que aí, ali, a gente já tem uma representação que ela é mais fechada, porque eu já tenho aqui uma característica de dois animais que são mais objetivos. Eu posso falar, não, está ligado ali a um dinossauro e a um cavalo marinho. Né? Ou essas outras duas representações, mas veja que eu já estou falando de animais específicos. As respostas tendem a ser próximas. Né? Você vai falar de um panda, você vai falar de um tucano, né? De um camaleão. Então, nesse caso, a gente já tem respostas que elas tendem a ser únicas, enquanto nas outras a gente poderia gerar diferentes respostas. E aí que a gente começa, então, a falar sobre criatividade. Né? Então, quando eu falo também de relações forçadas, quando eu coloco, olha, estratégias para estimular o pensamento criativo em matemática, uma das estratégias é trabalhar em sala de aula utilizando também o princípio de técnicas de criatividade. E quais são essas técnicas de criatividade? Técnicas de criatividade que a gente encontra por psicólogos comportamentais, por pessoas ligadas à administração, motivação de equipes, que querem, na verdade, fazer o quê? Que as equipes se motivem, que elas se integrem, que elas pensem, que elas possam gerar ideias. Então, nós temos relações forçadas como uma técnica, onde eu tenho dois objetos, dois animais, duas situações, e a gente é estimulado a refletir conexões, né, sobre esses objetos. E aí eu pergunto, há como fazer isso em matemática? Será que nós podemos pensar sobre dois elementos de matemática que são diferentes e tentar buscar relações forçadas? E aí, qual é o ganho disso? Né? Você vai pensar, mas para que eu vou tentar fazer essa relação forçada? É justamente nessa relação forçada, como uma técnica, de que a gente pode ser levado a pensar e observar coisas que a gente não costuma ver todos os dias. Né? Quando a gente fala que a gente quer misturar um animal com o outro, você vai pensar, tá, esse animal eu já conheço. Mas se você vai misturar, você tem o desafio de refletir qual aquela característica que mais te chama atenção ou que de repente mais caracteriza aquele animal para que você possa compor nessa nova ilustração. Então, na matemática, a gente consegue combinar elementos. Né? Quando a gente vai falar de obras de arte, né, ou pelo menos itens de decoração doméstica mesmo, né? Então a gente pode ter quadros, pode ter tapetes,
algumas estátuas, né, alguns monumentos, algumas coisas que a gente vai percebendo que são compostos por formas geométricas. Então, nesse caso, eu peguei 2 quadros, né, da internet que são basicamente compostos por relações entre figuras geométricas. A gente poderia ter também escultura, né? A gente pode ter também uma escultura mexendo com elementos matemáticos e com elementos ligados aí ao corpo humano, né? Ligados à representação cotidiana. Né? Podemos ter apenas uma junção de elementos matemáticos, né? Geométricos. Podemos ter, inclusive, né? Hoje, onde a internet tem aumentado o seu poder de vendas, né? De marketing, tem aumentado o mercado, vamos colocar assim, a gente tem hoje como encontrar diferentes produtos na internet para comprar por parte de quem gosta de matemática. Eu gosto de matemática, eu quero uma camiseta com uma ilustração legal, com uma escrita legal sobre matemática. E aí, uma relação forçada foi quando a pessoa quis desenvolver, então, uma camiseta com uma pegada um pouco mais romântica, aí, né? Com uma pegada um pouco mais de amor. Porque aí pensa, como eu posso trazer para uma representação gráfica no plano cartesiano parte de uma curva que seja similar à letra L, que seja similar à letra O, à letra V, à letra E, para poder escrever a palavra love? Ou que função ou que equação eu posso descrever ali de maneira que a representação seja em formato de coração. Então, a gente consegue idealizar um objeto, seja a letra L, O, V, E, ou seja o coração, e a gente tem que pensar que queremos representar isso por meio de álgebra. E como que a gente pode conectar? Então, essa é uma relação forçada entre duas coisas que aparentemente não estavam relacionadas. Porque não costumamos estudar no ensino médio, em outra etapa escolar, a desenhar uma representação gráfica de um coração no plano cartesiano. Mas foi uma relação forçada existente aí, que foi composta com esse objetivo, de compor uma camiseta que pudesse fazer esse apelo, né, de agradar as pessoas que gostam de matemática, trazendo também um objetivo aí por detrás que seja mais ligado ao amor, né? Bom, outra técnica de criatividade, que aí é uma técnica mais comum, né, possivelmente muitos que estão assistindo já possam ter visto essa técnica, já possam ter utilizado dessa técnica em uma determinada etapa da vida, é o brainstorming, né, que no final das contas é aquela tempestade de ideias, onde nós temos aqui um objetivo e a partir desse objetivo a gente quer encontrar diferentes ideias. Ou nós temos uma situação e para essa situação nós queremos gerar diferentes produtos ou encontrar diferentes meios de divulgação. Então, a ideia é termos um quadro, um papel, e aí o grupo vai gerando ideias, vai colocando para fora aquilo que ele vai pensando. Bom, a pessoa vai escrevendo tudo isso para que depois possa ser analisado. Perceba que essa técnica de criatividade está ligada à quantidade de ideias. Aqui o foco é gerar ideias. Então, num primeiro momento, não se esperam críticas, né? Se espera quantidade, se espera geração em cadeia, mutação, combinação, de maneira que eu tenho uma ideia e que ao mesmo tempo o colega já conseguiu visualizar que aquela ideia pode ser alterada ou pode ser combinada com a primeira ideia que tinha sido apresentada, e assim essas ideias vão sendo aprimoradas naturalmente durante essa tempestade de ideias. Uma outra alternativa é o brainwriting, é o braindrawing, que seriam tempestades de ideias, mas de formato escrito ou desenhado. Na medida que a gente está tentando trazer essa ideia para a sala de aula, a gente tem que lembrar que temos alunos que são tímidos, temos alunos que não vão querer falar em voz alta e por isso eles vão ficar prejudicados no brainstorming. Então, quando a gente fala que temos outras alternativas, é justamente porque podemos fazer essas tempestades em pequenos grupos. E às vezes, para que a pessoa não tenha que falar em voz alta a ideia, a gente pode reunir numa sala de 40 alunos, dividir em pequenos grupos. Então, nós temos um grupo de 6 alunos aqui, um grupo de 6 alunos ali, e cada grupo faz uma rodada escrita. Né? Cada estudante pode escrever algumas ideias, passa para o colega, e escreve mais algumas ideias, passa para o colega, de maneira que todos recebam ali diferentes ideias, e na medida que eles leem aquilo que os colegas estão produzindo, eles podem colocar no papel novamente, e assim por diante. E assim nós vamos gerando diferentes ideias. Isso pode ter aplicações em diferentes áreas. É claro que aí aqui a gente vai puxar a sardinha, a gente vai falar da matemática em si.
Mas por que não? Fazemos, inclusive, uma revisão de conteúdo, uma revisão de algo ligado àquilo que os alunos estão estudando, por meio desse compartilhamento de ideias. Né? Então, quais são os elementos que caracterizam ali uma equação? Os alunos podem escrever. Cada um escreve uma ideia e passa a folha para o colega, num círculo, né? Cada um passa a ideia, passa para o colega, passa para o colega, passa para o colega. Quando pensa que não, o grupo já compartilhou essas ideias. E aquilo que indicou como sendo talvez a principal característica da equação, pode ser diferente para o outro, pode ser diferente para o outro, e aí eles vão compartilhando as ideias, eles vão percebendo ali os diferentes olhares, e com isso a gente vai engrandecendo também nosso conhecimento matemático. E outra técnica, né, antes da gente começar a falar também aqui com um exemplo um pouco mais prático, seria esse SCANSEIA, né, o SCANSEIA que é um acrônimo, né, para substitua, combine, adapte ou aumente, arrume, modifique, coloque outros usos, elimine ou arranje. É uma técnica que em língua inglesa, né, a gente vai encontrar como Scamper, né, mas também com a mesma ideia de substituir, de combinar, de adaptar. E se trata justamente dessa dinâmica, de tentarmos alterar alguns exemplos ou adaptar alguns exercícios, alguns problemas, para que o problema, a atividade matemática, ela não se esgote apenas com encontrar a solução. Para que o estudante resolva a atividade e fale, não, acabou, vamos para a próxima. É para que a gente possa justamente estimular a refletir mais sobre a própria solução, refletir se nós podemos gerar outras soluções, se nós podemos gerar a mesma solução, mas com o uso de diferentes estratégias. E por isso a gente vai, então, recorrendo a essa ideia. Vamos substituir algo nesse problema. Será que existe um outro contexto que poderia ser aplicado? Será que poderia ser descrito em outro momento, em outro lugar? A gente pode combinar. Será que a gente não pode combinar um conceito utilizado num problema similar com esse? Né? A gente pode modificar o problema, colocar um outro uso, eliminar alguma coisa que a gente está percebendo que não é necessário, ou de repente, vamos eliminar e com isso um outro problema vai surgir. Como é que nós resolveríamos esse outro problema? Então, refletir sobre essas situações matemáticas já é algo que estimula a criatividade, porque vai gerando outros problemas. E quando a gente entende que nós seremos bons resolvedores de problemas, quando nós temos mais acesso a diferentes tipos de problemas, quando mais experimentados em problemas matemáticos nós somos, então, refletir sobre como esses problemas podem ser adaptados vai ter uma contribuição, né, e vai nos ajudar nesse sentido. Eu trouxe uma historinha que ela é muito comum na internet, eu gosto de contar, né? E não vou ficar lendo aqui linha por linha, mas eu gosto de contar porque acho que ela reflete bem essa situação de nós querermos falar de matemática, de criatividade matemática, querer que o estudante gere outras respostas, mas ao mesmo tempo, às vezes, não sermos precisos naquilo que nós perguntamos. Né? Quantos de nós já não tivemos professores na escola onde eles perguntaram algo, nós respondemos e o professor falava, não, mas não era isso que eu queria ouvir de resposta. Ou, não era assim que eu esperava que a resposta viesse. E aí a gente acaba, por vezes, cerceando nossa criatividade, né? Porque a gente para de pensar um pouco da nossa cabeça e começa a querer pensar sobre a cabeça do professor. E aí esse é um problema que a gente vai falar de estimular a criatividade na sala de aula. Porque dá mais trabalho para o professor? Dá. E aí um desafio. Porque aí a gente não vai ter uma resposta única em alguns casos. Ou o professor ele tem essa quebra de não saber exatamente como a resposta vai vir. Ou mesmo já reconhecer que a resposta não virá como ele estava idealizando naquele momento. Então, essa historinha, né, conta um estudante que resolveu uma questão de física, né, e o professor deu 0, ele achou que o sistema não estava... que o sistema estava prejudicando, e aí eles entraram num dilema, num acordo de que é o seguinte, vamos trazer um outro professor de física para que possa fazer a avaliação dessa resposta. Bom, esse outro professor, ele olha lá qual é o problema. Mostrar como pode se determinar a altura de um edifício bem alto com o auxílio de um barômetro. É claro aqui, né, que o professor de física que passou esse exercício já esperava que o estudante fizesse por meio de cálculos ligados, né, à pressão, mesmo utilizando o barômetro.
E aí a resposta do estudante foi essa, bem simples, né? Mas é uma resposta. Leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele. Baixe o barômetro até a calçada e em seguida levante, medindo o comprimento da corda. Este comprimento será igual à altura do edifício. E aí a gente tem a situação. Está respondida a questão? Dessa maneira, ele encontraria a altura do edifício? Né? Encontraria. Aí é o ponto de criatividade, né? Porque a gente vai falar também de criatividade pensando que nós temos que ter respostas adequadas. Né? Não é qualquer resposta, é uma resposta adequada. É uma resposta que ele encontraria a solução da altura? Sim, é um procedimento. Agora, é isso que o professor esperava? Não. E aí, bom, esse professor poderia ter conversado com o estudante, poderia ter pensado, existem outras soluções, existe uma solução assim, física para isso, né? Nesse caso, conta a história de ter atribuído zero, né, e tal. E aí, o que esse professor que estava servindo de árbitro fez, né? Ele até acha que a resposta, ela tinha uma razão para ter nota máxima. Só que era aquela questão, a nota naquele momento representaria uma aprovação em física, né? Um atestado de que ele teria compreendido ali os conceitos de física, né? Então, ele propõe fazer uma nova rodada com essa questão, né? Para que o estudante pudesse responder novamente, né? E assim, utilizando agora um conceito especificamente de física, e assim pudesse, então, fazer uma outra correção. Bom, o estudante aceitou, né, o desafio e pegou lá a questão para resolver novamente, né? O professor que estava servindo de árbitro, ele fica incomodado, né, passados 5 minutos ali, o estudante não escreveu nada, então ele começa a pensar o quê? Esse aluno não sabe fazer utilizando o conceito de física. Né? Ele resolveu daquela maneira, então, porque era como ele conseguia, mas ele não sabe a parte da física e tal. Mas ele interrompeu o aluno, né, pergunta se ele tinha desistido, o aluno fala que não, que tinha muitas respostas e tal, e de fato, no finalzinho, ele propõe uma outra resposta. Vá ao alto do edifício, incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro, medindo o tempo T de queda, desde a largada até o toque com o solo. Depois, empregando a fórmula de altura, calcule a altura do edifício. Mais uma vez, é uma resposta que o professor de física que passou a questão não era essa que ele esperava. Ele esperava realmente que os estudantes usassem o barômetro, né, na sua função fim. Mas, no final das contas, usou um conceito de física. E aí, bom, o estudante recebe a nota máxima, né? Mas deixa aquela pulga atrás da orelha por esse professor que está servindo de hábito, né? Ao ponto de pensar quais são, então, essas outras tantas soluções que você tinha falado que tinha, né? Que você tinha falado que estava pensando. Então, ele sinaliza algumas delas. Algumas delas. E aí a gente vai pensando, às vezes, quantas questões a gente não vai resolvendo e com isso a gente esquece de pensar em outras soluções. A gente pensa, é esse o modelo, é esse o caminho de solução. E aí a gente não tem, às vezes, o hábito de refletir que a gente pode ir por outro caminho. Então, veja o que o aluno proporciona nesse caso, né? Ele fala o seguinte, olha, um belo dia de sol pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando uma simples regra de 3, determina-se a altura do edifício. Ele aí mostra, inclusive, o traquejo matemático, né? Bom, um outro método básico de medida, aliás, bastante simples e direto, é subir as escadas do edifício fazendo marcas na parede espaçadas da altura do barômetro. Vai dar trabalho? Vai, mas, contando o número de marcas, né, terá a altura do edifício em unidades barométricas. Um outro método mais complexo seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo como um pêndulo, né, permite a aceleração da gravidade, repetir a operação no nível da rua e no topo do edifício, e assim fazer a comparação. E uma outra solução ainda, né, quando ele diz que se necessariamente não precisasse de um conceito matemático ou físico, seria ir lá na porta do síndico, né, e falar, caro senhor síndico, trago aqui um ótimo barômetro. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe dou o barômetro de presente. Então, a gente tem aí as diferentes soluções. E é claro que soluções mais bem-humoradas vão surgir quando a gente permite a imaginação, quando a gente estimula o estudante a imaginar, a refletir, a pensar e a apresentar isso, não como sendo uma solução passiva de só risadas por risada, não é para ser ridicularizada, é passiva de analisar tudo que a gente tem naquele momento e que a gente pode, então, utilizar como um caminho de solução.
Bom, uma outra questão também, né, muito simples nesse caso, mas que serve para que a gente possa falar sobre o exemplo em si. Né? Então, um parque de diversões cobra R$10 a entrada de crianças e 20 a de adultos. Supondo que em determinado dia a arrecadação foi de 2.000, responda: qual o número de pessoas entre crianças e adultos que poderiam frequentar o parque nesse dia? E quantas crianças e quantos adultos? É um probleminha que a gente vai ter aí diferentes respostas. Né? Mas, quando a gente coloca isso, esse é um problema que as respostas elas surgem quase que automaticamente. Você pergunta isso, algumas respostas vão aparecendo. Só que aí vão surgindo respostas, como 200 crianças e 0 adultos. Ou mesmo 0 crianças e 100 adultos. Tem outras respostas, e aí a gente vai falar, é importante que a gente estimule que outras respostas sejam geradas. Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquela questão do pensamento crítico, que também faz a gente refletir no sentido de, eu não tenho uma resposta única para cá, mas será que vale a pena a gente refletir no sentido de, existe um parque, ou teria sentido um parque que teriam ali apenas 200 crianças e não teria nenhum adulto? Né? Será que confiaríamos de levar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos enteados aí para um parque onde só teria criança, não teria nem as pessoas de um adulto, não teria nenhum adulto para monitorar ali, para estar presente, para dar uma referência? Ou mesmo falar de um parque onde não tem nenhuma criança, só tem adultos? Né? Pensando, né, quando as pessoas pensam que até na Disney, aí, né, em parques grandes, que os adultos querem ir para se divertir e tal, eles também querem levar seus filhos, querem levar crianças. Então, quando a gente vai falar de pensamento crítico, é também analisar se essas respostas, que não estão erradas, matematicamente falando, mas se nós poderíamos encontrar outras respostas que poderiam ser, inclusive, mais factíveis, no sentido concreto mesmo, né? No sentido real do nosso mundo. Então, quando a gente coloca outras respostas, vão aparecer respostas como 2 crianças e 99 adultos, ou quando a gente problematiza nesse sentido, algumas respostas como 100 crianças e 50 adultos, fazendo aqui uma divisão ali de que um adulto levaria, então, 2 filhos, ou levaria um filho e um coleguinha, né? Seriam respostas também mais plausíveis nesse sentido. E que resposta julga melhor? Aí, nesse caso, a gente não tem como falar qual resposta é melhor, mas o poder do argumento é um poder muito interessante. Porque aí aqui a gente estimula que o estudante ele vai escolher uma resposta, e por que ele vai escolher aquela resposta? O ato dele escolher uma resposta e defender a escolha daquela é o que vai colaborar para que ele tenha o hábito de refletir sobre as soluções que são encontradas, para ele tentar fazer um paralelo entre as soluções encontradas e o mundo real. Aqui, para que a gente possa ter de uma forma mais lúdica, tentar assim, esclarecer melhor o que temos chamado de pensamento crítico e criativo em matemática, temos um infográfico que segue como se fosse um jogo, mas na verdade é mais para que a gente possa ir acompanhando junto, né, e compreendendo a ideia realmente do pensamento crítico e criativo matemático. Pensando como se fosse uma grande corrida, né, de um jogo de tabuleiro. Se a gente tem um exercício que estabeleça expressões numéricas utilizando 3 números distintos que resultem em 45. Bom, nós poderíamos abrir o chat aqui e falar assim, cada um gera uma resposta, e poderiam ser todas respostas diferentes. Né? E se a gente abrisse isso numa palestra com mais pessoas, né, num evento mundial, né, você encontraria ainda diferentes respostas. Porque a gente percebe que, olha, é um comando que está muito aberto. Expressões numéricas, 3 números distintos, que resultam em 45. Ela está muito aberta. E aí a gente pode ter uma resposta que é 1 mais 5 mais 39. Né? Só que aí, bom, o estudante, ele coloca essa solução. É a única resposta? É a única solução? Esse é um questionamento que a gente vai fazer quando a gente espera estimular a fluência. O que é a fluência? É essa capacidade de gerar muitas respostas. Aqui a gente não está falando ainda das respostas serem novas. A gente está falando de gerarem muitas respostas. Então, 1 mais 5 mais 39 é uma resposta? Só tem essa? Não. Eu posso ser estimulado, então, e começar a querer utilizar essa minha fluência. Então, eu posso gerar 2 mais 5 mais 38, 2 mais 7 mais 36, 0 mais 7 mais 38, e todas são respostas diferentes entre si. Então, a gente já começa a falar aí de um primeiro traço que é da criatividade, que é a fluência, que é essa geração de diferentes respostas, de diferentes ideias. Seguindo, né, nós podemos falar então em flexibilidade. Qual é a ideia da flexibilidade?
A gente pode a gente pode proporcionar diferentes respostas, como foi no slide anterior, mas essas soluções serem todas de um mesmo conjunto numérico, usando o mesmo operador, né? Ou podemos começar agora a tentar fazer soluções usando operadores diferentes, usando conjuntos numéricos diferentes. E então, pensando assim, nós podemos gerar agora soluções que podemos dividir em diferentes categorias, em diferentes grupos. Lá eram respostas apenas com números naturais e utilizando da adição. Existem outras respostas, utilizando então outros elementos matemáticos? Bom, podemos ter a inclusão da divisão e da subtração, né? Podemos ter multiplicação e subtração, né? Então, 450 dividido por 10 dividido por 1, 0,45 vezes 100 menos 0. E assim a gente pode, então, gerar respostas utilizando números racionais, podemos utilizar outros operadores, podemos fazer soluções utilizando apenas um operador, podemos utilizar 2 operadores, e assim a gente já começa a diversificar o leque de respostas, né? Bom, avançando ainda, a gente pode falar agora de originalidade. Afinal de contas, a gente consegue defender de que fluência é a geração de muitas respostas. Flexibilidade é a geração de respostas que podem ser agrupadas em categorias diferentes. E a originalidade, que são, de fato, dessas respostas, aquelas respostas que são mais infrequentes, respostas incomuns, quando considerado o grupo que está respondendo aquele item. Então, daquelas respostas todas que foram apresentadas, a gente começa agora a colocar soluções que envolvem raiz quadrada, né, soluções que envolvem aí potência, né, a gente vai encontrar soluções que provavelmente serão consideradas infrequentes em um determinado grupo. Isso é interessante colocar, né, porque existe teste de criatividade matemática. Existem testes fora do Brasil, existem testes no Brasil. Né? No Brasil, a gente tem teste de criatividade matemática de Cleiton Gontijo, né, aqui da Universidade de Brasília. Né? Nós temos teste de criatividade também do professor Alexandre Carvalho, também feito também no mestrado e doutorado da Universidade de Brasília. Né? Tem um teste também que é desenvolvido durante o mestrado. E nesses testes, o que a gente tem como um elemento importante? É que a originalidade, ela varia. Né, com o grupo, ela varia. O teste não é para um diagnóstico individual, é justamente para compreender o grupo. Então, uma aplicação desse teste foi feita aqui no Brasil e foi feita na Austrália. O que era considerado, por exemplo, aqui numa turma como criativo, como original, na verdade, como original, não foi necessariamente considerado como original em uma turma lá da Austrália. E aquilo que também foi considerado original lá, não necessariamente foi considerado como original aqui. Porque depende, inclusive, do que eles estão acostumados em sala de aula. Bom, e feito essa corrida, né, gerando diferentes respostas de categorias diferentes, respostas incomuns, tendo também todo um hábito de que, durante essas soluções, o hábito de questionar, tem como gerar outra solução, ou tem como utilizar outros argumentos, outros operadores. A gente também está, então, analisando, a gente está questionando, a gente está interpretando. E aí é aquela questão dos itens anteriores, né, sobre o parque, né, de ter só criança, ter só adulto. A gente gera a resposta, mas a gente gera a resposta e pode se questionar se aquela resposta pode ser melhorada, pode ser alterada, pode ser se ela é única ou se cabem outras respostas. Então, essa análise, esse questionamento, essa interpretação ao longo do processo de solução vai nos conduzir, então, ao que a gente tem falado aqui do pensamento crítico e criativo matemático, que vai ser, né, que a gente conceituou como a ação coordenada de geração de múltiplas e diferentes ideias para solucionar problemas, utilizando então essa fluência, essa flexibilidade de pensamento, né, com o processo de tomada de decisão no curso da elaboração dessas ideias. Essa é a importância do pensamento crítico, né, onde a gente vai analisar e isso impacta na tomada de decisão. E envolve, então, análise dos dados, avaliação de evidências, de quais caminhos propostos são plausíveis e apropriados para se chegar à solução, argumentando em favor da melhor ideia para alcançar o objetivo do problema e também considerando, então, a originalidade, né, a adequação ao contexto. Em outras palavras, deixando mais sintetizado, né, se materializa por meio da adoção de múltiplas estratégias para se encontrar resposta para o mesmo problema, associada à capacidade de refletir sobre as estratégias criadas, analisando-as, questionando-as, interpretando-as, a fim de apresentar uma solução, a melhor solução possível. Bom, aí, só para a gente poder também refletir sobre como esses exercícios podem ser colocados em sala de aula, a gente não precisa necessariamente
rever todos os exercícios, todo o material didático que nós temos na escola. Porque às vezes a gente vai falar de pensamento crítico e criativo e pensamos, olha, será que então a gente precisa renovar todo o material didático, a gente precisa trocar um livro didático, precisa reescrever, ou então a gente precisa preparar todo o material novamente? Mas tem coisas que a gente pode retirar, né, de diferentes situações, de filmes, né, de jogos, tem coisas que a gente pode tirar, inclusive, do livro didático. E mais do que trocar a atividade em si, é a questão de também trocar a abordagem, né? Que a gente pode ter uma atividade do livro didático que é apenas responder e passar para o seguinte. Ou a gente pode ter uma atividade do livro didático que a gente responde e pode refletir sobre a atividade, refletir sobre a solução, usar aquele escanseio, aquela técnica, né? Tentar substituir, tentar redesenhar aquele problema, colocar outras aplicações, e assim a gente vai exercitando a criatividade. Mas esse filme, né, o número 23, ele é interessante porque, né, assim, quem assistiu, né, vai lembrar, quem não assistiu fica a recomendação, mas narra, né, a obsessão de um homem, né, que recebe um livro de presente e que fala, né, sobre a associação dessa vida do personagem com o número 23. E aí ele começa a reparar sobre a presença do número 23 na sua vida. E como o livro terminava com a morte, né, do personagem, o personagem do filme começa a achar também que aquilo está ligado à própria vida e que então ele tem que desvendar esses códigos, né, essa presença, porque isso está ligado a ele também, né? Bom, e por que o número 23 ele não foi parar só num filme, né? Ele é um número curioso, ele é um número místico, né? Um número que chama atenção. Inclusive teve um trabalho de um grupo de PET, né, que fez aí um breve texto trazendo 23 mistérios envolvendo o número 23. Né, justamente por essa curiosidade, né, e é uma curiosidade que chama a atenção do estudante, que vai chamar também, que vai despertar o estudante também a refletir sobre essas coisas. Então, W, por exemplo, é a 23ª letra do alfabeto, tem 2 pontas para baixo, 3 para cima. Né, o W está logo abaixo entre os números 2 e 3, dependendo do modelo do teclado. Então, a bomba de Hiroshima foi jogada às 8h15, 8 mais 15 é 23. O sangue demora 23 segundos para circular pelo corpo. E assim a gente vai encontrar diferentes aplicações, diferentes situações onde o número 23 aparece. Inclusive sobre os atentados, né, das Torres Gêmeas e tal. Só que aquela questão, será que existem outras situações onde o número 23 ele é possível, ele está presente? A gente consegue compor esse número 23? É aquela questão da gente estar preparado para encontrar determinadas coisas. Então, se a gente começar a refletir bem, daqui a um pouco a gente olha a hora, a gente começa a fazer uma série de operações que vai resultar em 23, a gente começa a fazer uma junção aqui dos números de pessoas que estão assistindo, com quem está comentando e tal, a gente pode chegar no número 23. Vai um pouco daquela questão de olhar, conseguimos ver aquilo que a gente está procurando, né? E aí ele está. Então, um exercício poderia ser expressões matemáticas que resultem no número 23. Ou não expressões matemáticas, mas situações cotidianas onde pode aparecer o número 23. Mas aí também pergunto, o número 23 é curioso, né? Ele serve para essa questão, e aí fica uma questão de possibilidade, né? Como existe um filme, há também a questão de atrair uma motivação também de alguns estudantes. A gente tem percebido nas pesquisas, né, que a gente precisa que o estudante esteja minimamente motivado em matemática para que ele possa, de fato, querer empreender ali um tempo, né, o seu raciocínio, a encontrar soluções diferentes para as atividades que são propostas a ele. Então, a gente precisa motivar o estudante. E curiosidades são elementos interessantes, são coisas que chamam a atenção para que ele possa visualizar melhor como a matemática está incluída no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, né, no seu trabalho, na sua escola, e que não é aquela questão apenas de livro didático. E aí, então, um outro questionamento, né? Que outras atividades podemos construir e adaptar a partir desse contexto? Lembrando que construir ou adaptar, porque nós podemos construir atividades do zero, podemos construir atividades a partir de agora, mas também podemos adaptar atividades que nós já temos, né? Ou porque é uma atividade que já é interessante e você ainda quer enriquecer, uma atividade que ela é tradicional e que você ainda acha que pode modificar. Justamente porque, lembrando, o mais importante aqui está sendo estimularmos a forma de pensamento, de enxergar a matemática por parte desses estudantes.
Aqui eu trouxe um modelo, né, de oficinas de estímulo ao pensamento crítico e criativo em matemática de Gontijo, né, do professor Cleiton Gontijo, que ele sistematizou os momentos que nós temos utilizado na perspectiva de estimular o pensamento criativo, crítico e criativo do estudante. Então, a gente começa normalmente com o uso de um aquecimento, que tem a ver com um desafio, né, tem a ver com uma atividade que é mais aberta, ela pode ou não estar ligada ao problema central, né, da matemática. Depois a gente vai para uma aproximação da tarefa, que ele começa a trazer um pouco mais de rigor matemático até chegar no problema investigativo. Um problema que o estudante ele tem mais abertura e ele precisa necessariamente gerar ideias, mas encontrar soluções que são matemáticas. Né? Pode ser, em geral, problemas abertos, mas pode ser problema fechado, desde que haja também um estímulo adequado para se encontrar diferentes estratégias de resposta. Depois, uma formalização de conceitos e definições, uma retrospectiva, que é justamente verificar aquilo que foi trabalhado nas fases anteriores, né? Tirar dúvidas, refletir sobre aquilo, e fazer um exercício de projeções futuras, que voltam a falar daquelas técnicas de criatividade mencionadas inicialmente, que é realmente tentar verificar se aquilo que foi trabalhado pode ser aplicado em outras situações. Se aquilo que foi conhecido pode ser associado a outros casos, a outros contextos, a outros conceitos. Então, é um modelo de oficina que tem nos guiado nesse tipo de atividade. Aí, aqui apenas para que a gente possa refletir, né, falar, porque dá para adaptar alguma coisa do livro didático e às vezes não dou nenhum exemplo, né? Mas aqui só para que a gente possa refletir. Eu retirei 4 itens aqui de livros didáticos. Né? O primeiro que está um desafio. Verifique você mesmo que raiz de 2 mais raiz de 3 é irracional. Né? Ok, será que... Aí, nesse caso, a gente está deixando a liberdade para o estudante. E pensando que nós podemos aproveitar alguns itens do livro didático que, por vezes, passam despercebidos. Às vezes, a gente tem um problema muito legal, mas ele é fechado, ele é mais tradicional ali, e às vezes a gente tem aquele quadrinho do lado, reflita, pense mais, né? Vamos refletir, né? Vamos raciocinar. Existem quadrinhos como esse, que às vezes passam despercebidos pelo professor. E aí, um problema como uma atividade como essa também pode passar despercebido, né? Já tem lá o desafio. Verifique você mesmo, né? Que esse número é irracional, mas esse número irracional vai ser irracional também. Ou, por que não? Vamos tentar pensar em outras situações matemáticas que você mesmo pode justificar? Esse item já traz essa ideia. Então, vamos tentar fazer uso da técnica de criatividade não só para que o estudante possa refletir sobre as gerações de respostas matemáticas, mas que a gente também possa adaptar os itens de matemática. Então, será que a gente não pode pensar isso, pedir isso para o estudante? Olha, tenta aí você mesmo verificar uma propriedade matemática, escolha uma e faça a sua defesa, faça a sua hipótese, o seu teorema. Né? Por que não dar a liberdade dele também construir matemática? Bom, dos 36 alunos do primeiro ano do ensino médio de certa escola, sabe-se que 16 jogam futebol, 12 jogam voleibol, 5 jogam futebol e voleibol. Quantos dessa escola não jogam futebol ou voleibol? É um problema que está muito ligado lá, que é o diagrama de Venn, na teoria dos conjuntos e tal. Mas podemos aqui pedir para que o estudante gere outros problemas similares a esse? Que outras situações ele pode encontrar que podem ser descritas dessa maneira, ou que podem ter um caminho de solução similar a esse? E aí isso é uma tarefa do estudante. Ele pode investigar, ele pode gerar ideias com seus colegas, eles podem hipotetizar e testar isso, né? E aí são exemplos que, vejam, são adaptações do livro didático. A gente não precisa renovar todo o material. É claro que ter materiais próprios vai ser muito interessante, mas se não tem, né, a gente pode também trabalhar com o que o livro didático nos oferece. Um outro, né, baseado em funções. Né? A tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado. Né? Então, você tem ali a área e o valor. E temos aqueles questionamentos. Qual será o valor de um pedido de 100 metros quadrados e 250 metros quadrados? E assim por diante. E a gente não pode, né, qual é a fórmula ou a lei, né, que relaciona isso? A gente não conseguiria redesenhar esse problema ou mesmo passar essa tarefa para que o estudante redesenhe esse problema, para que ele possa fazer um paralelo com outras situações que ele já viveu, que ele vive, né? Seja da própria escola, inclusive outras disciplinas escolares, que ele poderia utilizar esse conceito, esse contexto.
né? E um outro, né, falando de palitos de fósforo aqui, era uma atividade que tinha, é uma atividade que tem como intuito falar de sequências, né, falar e introduzir a ideia de progressões, mas também nós temos algumas atividades de internet que sempre falam sobre essa questão de mover palitos, né, palitos de fósforo, então mover 4 palitos formar 5 quadrados. Esse é um dos desafios que dá para se fazer com palitos. E a gente pode pensar em outros, a gente vai pesquisando, você vai encontrando outros desafios, mexendo com palitos de fósforo, encontrando diferentes figuras. A questão é justamente essa, se a gente começa a estimular que o estudante não tenha apenas aquela representação da matemática, que é algo parado, estagnado de uma resposta só, mas que ele pode parar e olhar com um pouco mais de atenção, que ele pode encontrar coisas diferentes, padrões curiosos, e isso pode contribuir para o seu estímulo em pensamento crítico e criativo matemático. E já, né, caminhando aqui então com essas outras atividades, eles foram adaptações, né, um aquecimento que também acho bem interessante, que é um jogo, né, Ordem no Caos, é um jogo justamente apresentado em alguns dos livros de matemática recreativa. Ele tem como uma ideia de você transformar uma palavra em outra, só que tem uma regra, você só pode trocar uma letra por vez, e cada vez que você troca a letra, tem que se gerar uma palavra válida. Então, você quer trocar a palavra cara para cama, você tem que transformar letra por letra, sendo que as palavras têm que ser válidas. Então, cara, eu poderia trocar para cara, por exemplo, né, trocando o O por A, eu poderia trocar para cama, trocando o R por M. Certo? E aí, essa é uma atividade, inclusive, que foi feita com estudantes do ensino médio. Então, grupos de 4 ou 5 transformam a palavra fato para mimo. Uma resposta foi fato, mato, mito, mimo. Né? Trocou ali o F pelo M, o A pelo I e o T pelo M. É uma letra por vez, gerando palavras diferentes. E essa não foi a única resposta, e assim, não são as únicas respostas, porque como você tem que gerar palavras válidas, podem ter respostas que dão uma volta maior, geram maior número de palavras, tem respostas que são mais enxutas. E, inclusive, isso passa a ser um elemento interessante. Porque a gente pode refletir justamente, será que essa é a melhor solução? E o que é a melhor solução para você? Será que a melhor solução é aquela que você gerou maior número de palavras porque você acabou exercitando mais? Ou será que é aquela que é mais curtinha, porque assim você deixou a solução mais enxuta? Seria mais elegante? Então, isso é um questionamento que pode ser feito. E veja que é um aquecimento porque não está ligado necessariamente à matemática, mas está ligado a essa questão do pensamento, de geração de ideias, da integração entre os estudantes. E uma coisa interessante é que os próprios estudantes pensaram, depois de algumas oficinas, alguns trabalhos em sala de aula, eles perguntaram se podia gerar uma regra nova. E uma regra nova que eles colocaram foi essa. E se pudéssemos a cada rodada trocar uma letra ou acrescentar uma nova? Transformar a palavra pasta para pintar, por exemplo. Porque até então, se eu estou saindo de uma palavra de 4 letras, eu tenho que chegar numa palavra de 4 letras. Nessa nova regra, eles estão querendo então sair de uma palavra de 5 letras e para uma de 6. Né? E a quantidade, inclusive, é indiferente, porque agora a regra seria, ele pode trocar ou acrescentar. Então, pasta para pintar, ele poderia trocar uma letrinha, desde que fosse uma palavra válida, ou ele poderia acrescentar uma letrinha também, desde que fosse uma palavra válida. E aí essa é uma outra regra, e por que não? Né? Então, permitir que eles criem, permitir que eles testem, né, essas soluções. Bom, um problema investigativo também interessante, né? Esse está publicado num artigo, né, de uma revista também, e aí ele tem um probleminha, ele é chamado lá como forca numérica. Similar, realmente, né, inspirado naquela ideia, naquele joguinho de forca, né, que muitos de nós devem ter jogado, né, na infância, que a gente tem algumas chances para adivinhar uma palavra, mas aqui a ideia é de ter algumas chances para adivinhar um número. E aí eles têm 3 chances para adivinhar um número de 2 dígitos. Só que aí, se você divide isso em grupos, cada grupo tem 3 chances, então você começa a ter uma quantidade limitada. Se cada um for chutando, a chance de errar, se for o número completo, é grande, né? De não conseguir acertar e perder todas as chances. Então, essa dinâmica, né, esse probleminha, ele gera uma regra adicional. Né? Cada grupo pode pedir uma dica a cada rodada. Então, isso já é justamente para estimular que eles possam gerar ideias, possam gerar estratégias a serem utilizadas com este fim. Então, o estudante pergunta, esse número é par? Esse número é ímpar? Esse número é primo? Na medida que ele pergunta,
aí eu vou respondendo, e aí eles vão eliminando, né, diferentes números, até chegar num número razoável de opções, ou até chegar em uma única resposta mesmo, e com isso ter a dica, a solução, né, ali evidente para eles. E aí esse problema, inclusive, ele foi feito para 2 dígitos e foi feito para 3 dígitos, né, porque a gente vai aumentando também o grau de dificuldade. E aí esse, por exemplo, foi um que trabalhava com uma turma de 3º ano do ensino médio, e aí também trabalhava com a turma da licenciatura, né, e a regra nesse caso era um pouquinho, né, mais rigorosa. Eles, né, cada grupo podia pedir uma dica a cada rodada, só que a dica só era respondida se ele indicasse quantas soluções restariam. Então, se a gente tinha, por exemplo, professor, aí eu tenho 900 opções. Aí fala, não, beleza, qual é a dica que você quer pedir? O número é par? Se ele pergunta se o número é par, ele tem que falar, se o número for par, vão restar tantas opções. Aí eu ia e dava a resposta. Professor, o número é múltiplo de 5? Aí eu respondo se é ou não. Se ele me falar, olha, se for múltiplo de 5, vão restar tantas opções. E assim por diante, a gente vai aumentando, então. E aí perceba que, durante a solução, eles mesmos já vão gerando ideias nos pequenos grupos. E, ao mesmo tempo, prestando atenção no que os outros grupos estão perguntando, para poder ali eliminar também aquelas características das dicas dos grupos seguintes. Então, apenas para ilustrar, né, para deixar também a ideia deste probleminha também, como exemplo. Então, apenas para finalizar agora, uma das pesquisas, né, que a gente empreendeu já nessa perspectiva de estimular o pensamento crítico e criativo matemático foi a pesquisa que eu defendi na tese do doutorado. Nós fizemos uma intervenção com o grupo controle e grupo experimental. Né, fizemos aqui uma aplicação de pré-testes, testes ligados à criatividade, à motivação e ao desempenho matemático. Fizemos aulas de matemática aqui, e aqui aplicamos outros testes de criatividade, de motivação e de desempenho. Só que o grupo controle, ele tinha aulas de matemática de forma convencional, enquanto o grupo experimental tinha aulas de matemática utilizando desse tipo de problema, utilizando desses tipos de estratégias de estímulo ao pensamento crítico e criativo matemático. E aí a gente teve justamente um trabalho ligado a essas 3 variáveis, criatividade, motivação e desempenho, tendo encontrado resultados, né, significativos apenas para o grupo experimental. Destacando aqui, que tanto criatividade quanto motivação e desempenho teve incremento no grupo controle e no grupo experimental. Só que a gente fala de um incremento mais tímido ali no grupo controle e no grupo experimental incrementos mais robustos ali, algo que realmente foi considerado significativo. Inclusive, uma coisa interessante é que no teste de desempenho, que nós consideramos uma provinha de matemática, os 2 grupos, no início, não sabiam, deixavam em branco, e por isso um pessoal ficou com 0. Já no final, no pós-teste, do grupo experimental, ninguém ficou com 0, porque aquela questão que eles não sabiam, eles pelo menos permitiram arriscar, eles permitiram tentar. E com essa eles tentarem, né, deles rabiscarem, deles rascunharem, deles se perceberem capazes de repente, usando a criatividade, respondendo as questões, eles conseguiram responder alguns itens. E aí não ficaram com 0, como no grupo controle. Bom, então, esses são alguns dos desafios e possibilidades quando a gente fala dessa temática. Então, desafios turmas grandes, né, porque aí isso implica em salas mais cheias, às vezes o barulho, porque quando a gente fala de técnica de criatividade, a gente vai pedir para que os alunos falem, né, eles discutam isso, gera barulho, né, sai da zona de conforto. Né, o currículo, que às vezes é exaustivo, os livros didáticos às vezes estão mais engessados, mas com possibilidade. Essas estratégias podem contribuir com essas 3 variáveis, né, criatividade, motivação e desempenho. É mais uma abordagem pedagógica para usar em sala de aula. E aí não precisa necessariamente de materiais didáticos novos. A gente pode elaborar com a nossa inspiração, a gente pode adaptar com aquilo que a gente já tem. Apenas para divulgar aqui, quem se interessa pelo tema, criatividade e matemática, este livro, Criatividade e Matemática, Conceitos, Metodologias e Avaliação, ele foi um livro escrito aí a 4 autores, né, liderado pelo professor Cleiton Gontijo, né, também escrito pelos colegas Alexandre Carvalho, Matheus Fonseca sou eu, né, e Matheus Farias, e é um livro de acesso público, né, então acessando o QR Code ou mesmo acessando o link lá da biblioteca, da livraria da Universidade de Brasília, né, dos livros gratuitos, você consegue baixar esse livro
e ele é gratuito, ele traz aí toda uma perspectiva conceitual, né, e traz também uma revisão de literatura, né, um estado da arte, que vai relacionar a metodologia e a avaliação também nessa perspectiva da criatividade matemática. Então, fica a recomendação aqui, a sugestão de leitura, né? E, como o professor também tinha anunciado, eu tenho hoje atuado, né, uma colaboração em 2 projetos de extensão. O projeto Biblioteca Virtual de Pesquisas em Pensamento Crítico e Criativo em Matemática, né, ele é coordenado por mim, mas também em parceria com o professor Cleiton Gontijo e Alexandre Carvalho. E é, na verdade, um grande repositório de materiais ligados a esse tema. Sejam textos mais teóricos, alguns textos mais práticos, sejam textos, sejam vídeos, né? Então, no final das contas, aquilo que a gente teve que ficar pesquisando, procurando em diferentes sites, em diferentes fontes, a gente tem juntado num único lugar. Então, é uma biblioteca também de acesso público, e que você consegue encontrar diferentes textos, né, diferentes vídeos, seja em português, seja em inglês, para o aprimoramento, para a aproximação do tema. E a página do Facebook, né, e também no Instagram, Matemática das Coisas, é uma página mais utilizada para popularização da matemática. Eu tenho um apoio forte também do professor Mauro Alencar, lá do Instituto Federal de Brasília, e com essa ideia de trazer curiosidade, fenômenos, começar a se aproximar mais da matemática, né? Aquelas pessoas possam gostar de ler sobre a matemática, porque, como a gente viu também na pesquisa, a gente precisa um pouco da motivação para que a gente possa fazer, então, para que a gente possa ter um melhor resultado na criatividade e no desempenho matemático. E era basicamente isso que eu vim trazer para a gente poder conversar. E agora fica à disposição para que a gente possa conversar um pouco mais, né, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, né, algumas coisas nesse sentido. Então, fico à disposição para uma conversa. Ótimo, professor. Sensacional, muito boa a palestra. Muita novidade. Eu que não sou matemático, eu sou químico. Ah, sim. Mas sou um usuário, vamos dizer, criterioso da parte que necessito da matemática. Para mim é muita novidade, tá? E acredito que a maioria da nossa audiência aqui também, porque tem bastante comentário parabenizando o senhor pelas pesquisas, pela palestra, pelas novidades que tem trazido aí na sua fala e na sua apresentação. E, professor, eu pergunto, podemos partir para as perguntas? O senhor quer tomar uma água? Vi que o senhor estava... Toma água aqui agora, a gente pode falar as perguntas. Tudo bem. Então, tem mais comentários elogiando e tem uma pergunta também. O João Carlos Caldato Correia, ele pergunta, professor, em sua opinião, qual o papel e a importância da argumentação e provas no âmbito da matemática escolar? Aí só fazer um comentário adicional, né? Assim, eu coloquei naquela hora do argumento, né, para que o estudante argumente sobre a própria resposta, e sempre deixar claro que a argumentação na maturidade que ele tiver, né, dentro da matemática, né? Não necessariamente fazer aquela prova como a gente conhece da cadeira de matemática superior ali, né? Mas é que dentro do nível que ele está, né, do conhecimento que ele tem, às vezes eu não falo nem do argumento formal matemático, mas do argumento oral mesmo. Dele falar por que aquela estratégia é adequada, por que aquele caminho pode ter sido só coincidência que levou na resposta correta, porque ele não está adequado para aquela solução. Eu acho que a gente valorizar que o estudante argumente sobre a solução, sobre o meio de solução, é a gente estimular que o estudante veja a matemática como sendo algo que é construído. Que a gente tem uma situação, a gente tem variáveis, e a gente pode mobilizar essas variáveis para encontrar soluções. Então, é meio que ele ser um matemático, né, apesar do diferente nível que ele está. Agora, né, já que eu sou também na pergunta toda da questão de provas, né, entendi na prova mesmo de teoremas, eu acho que algumas provas elas são simples, assim, elas têm um grau mais simples do que outras. Então, algumas, por que não apresentar? Ou por que não, às vezes, estimular que o estudante até chegue em provas similares, sabe? Porque, por vezes, é essa questão. A gente sabe uma fórmula, mas a gente nunca pode pensar sobre. Quando a gente fala de fórmula de progressão aritmética,
é uma fórmula que ela é mais simples de ser analisada. E por que às vezes a gente passa às vezes, a fórmula e fala é assim? Né? O estudante às vezes não é provocado a perceber que essa fórmula é construída a partir de uma análise, de uma observação. Então é mais nesse sentido. Eu acho que essa ideia de a argumentação de prova, ela vem nesse sentido de estimular o estudante a perceber que ele também pode fazer matemática. Seja com maior rigor ou não, mas que perceber que ele é capaz. Né? E com isso, algumas das soluções que ele for fazer no decorrer de outras provas, de outras situações de vida, ele vai perceber às vezes que a solução é absurda. Sabe? Quando a gente está resolvendo um cálculo de área, a gente acha que achou uma área negativa, e aí ele fala, não, peraí, é absurdo porque não poderíamos falar de uma área negativa. Então, para ele entender que algumas respostas são absurdas e por isso elas podem ser descartadas na matemática, a gente precisa também que ele seja levado a ter essa criticidade, a ter esse poder de argumentação. Ótimo. A Glauciane Vieira, ela escreve aqui dizendo que a fala do professor Matheus nos faz refletir sobre a importância que há em nós, professores, sairmos do comodismo e irmos para uma zona de risco, né? Buscando novas estratégias para o ensino-aprendizagem da matemática. Muitas vezes o bloqueio e o não gostar da matemática que paira em muitas crianças é porque eles não foram estimulados e envolvidos por essas práticas. E aí eu pergunto ao senhor sobre o seguinte: como tem sido essa recepção pelo aluno? Em termos de... A gente sabe que a novidade, às vezes, pode causar algumas aflições, ou até mesmo ali um momento ali de êxtase, enfim. Como tem sido essa sua experiência? Eu achei essa pergunta ótima, porque assim, eu fiquei preparando a apresentação de hoje, e aí depois eu acabei cortando algumas coisas, porque senão ia passar do tempo, né? E uma das coisas que eu cortei foi justamente isso, eram algumas observações dos alunos sobre essas aulas. Porque o que acontece, né? Assim, a gente tem feito essa oficina já em diferentes níveis, né? A gente já fez com professores, né? Em formação de professores mesmo, fizemos com alunos de anos iniciais, fizemos com alunos de anos finais, de ensino médio, de graduação, e a gente tem tido uma boa receptividade. Mas necessariamente para a pesquisa, esse feedback foi coletado de forma mais sistemática, vamos colocar assim, e aí tivemos o feedback tanto do grupo controle quanto do grupo experimental. E o grupo controle, como eu era um pesquisador, era um professor de fora, já tinha aquela questão, eles não tinham aquela obrigação de ter uma nota, não tinha aquele desgaste do ano letivo, tá? Então, vamos dizer assim, eu estava mais legal para eles, porque né, eu era uma pessoa que tinha menos tempo com eles também, eu só encontrava um pouco no contraturno. E aí eles falaram, não, professor, a aula é bacana. Só que aí, no finalzinho eu perguntei, gente, aí, vamos registrar aqui as opiniões sobre as aulas, né? Inclusive eles também, no final de cada aula, preenchiam sobre o que eles achavam. E aí eles falavam, não, a aula é boa e tal. E eles ficavam muito sem graça de falar, mas eles falavam, professor, mas assim, não leva mal não, mas sua aula não difere muito da aula que a gente tem na escola aqui. E era a turma controle, né? E de fato era esse o esperado, né? Eles estavam ainda sem graça de falar, achando assim, nossa, de repente o professor vem aqui e tá achando que a aula dele é diferentona, e não é. Né? E de fato não era para esse grupo. E aí, inclusive, esse grupo foi perguntado, olha, vocês acham que dá para ser criativo em matemática? E eles falaram, não vejo fácil de você falar que tem como falar, vou ensinar uma pessoa a ser criativa em matemática. Já no grupo experimental, eles falaram claramente, não, professor, a aula é diferente. A aula é diferente. A gente pega de outra forma, a gente tem de uma forma mais leve, a gente começa a pensar mais sobre a coisa. Né? E quando perguntaram se eles achavam que dá para ser criativo em matemática, eles falaram, não, dá sim. A gente viu depois dessas aulas que é possível sim. E uma coisa que era interessante é que ao final de cada aula eles registravam, né, como eles se sentiam e tal. E no grupo controle, essas aulas aconteciam de tarde, tá? E aí no grupo controle, alguns falavam assim, professor, a aula é até interessante, mas eu sinto sonolência, apatia, né? Eu sinto nervosismo quando começa um assunto que eu sei que eu não domino, porque né, tenho ali uma ansiedade e tal. Já no grupo experimental, as respostas foram, me sentia provocado, me sentia entusiasmado, né? Me sentia desafiado. Inclusive, alguns falando, me sentia até mais inteligente em algumas das aulas, porque eles se percebiam participando de uma aula de matemática que eles não costumavam fazer, normalmente. Então, assim, a receptividade tem sido muito boa por parte dos estudantes, porque justamente eles se entendem agora como sendo, eles tendo mais protagonismo durante a aula de matemática, né? E isso foi um achado bem interessante também.
Professor, em relação aos professores, o senhor mencionou que já houve experiência e formação de professores. Como que essa novidade chega ao professor e como é que eles estão reagindo, aqueles que participaram dos momentos formativos? Sim, a gente está, assim, essa questão da pandemia, né? A gente tem, acho que, conseguido alcançar um pouco mais por conta desse hábito agora de fazer as atividades de formação de forma não presencial, né? Mas, assim, no ano passado nós já havíamos feito algumas formações em algumas escolas, né, do governo federal, em alguns grupos também já formados. A gente faz um trabalho de formação também no Piauí, né, com professores do estado, dos municípios. E a ideia justamente é essa, é trazer o aspecto conceitual, mas ao mesmo tempo trazer o aspecto prático. Como essas atividades podem ser desenvolvidas em sala de aula? Né? Assim, nessa biblioteca virtual que eu mencionei aqui, inclusive quem, né, quiser acompanhar na biblioteca, inclusive você faz o cadastro, a gente vai enviando as atualizações, né? Esse vídeo, certamente, quando for disponibilizado pela organização, a gente vai colocar lá também. E aí, lá na aba de vídeos, temos uma série de 4 vídeos que a gente fez bem passo a passo, assim, por exemplo. Foi uma atividade de extensão da universidade, mas fizemos um vídeo, cerca de 2 horas, que é só falando sobre o conceito, o outro é só falando sobre avaliação, que inclusive o PISA, no ano que vem, prevê a avaliação de criatividade. E aí a gente vai avaliar, a gente vai ter os nossos estudantes sendo avaliados em termos de criatividade, sendo que há pouco tempo atrás a escola não fala de criatividade. Né? O outro vídeo a gente fala de materiais didáticos. Então, assim, nós já temos alguns vídeos lá, 4 vídeos, sequência de 4 webinários, para quem quiser realmente se aproximar desse tema, são esses 4 vídeos que a gente já recomenda. Né? E estamos finalizando um trabalho de formação também deste semestre lá no Piauí, sábado agora, mas é com um encontro fechado, né? Então a gente está finalizando ainda as formações, a formação com eles. Mas é sempre nesse sentido. Né? Como a gente, aqui na palestra, eu tentei trazer um pouco do conceito, um pouco da prática. E aí, quando a gente vai falar da formação para o professor mesmo, assim, de forma mais específica, para ele atuar em sala de aula, o que a gente coloca também com um pouco mais de atenção é o modelo de oficinas que eu mencionei, né, naquele infográfico, porque no final das contas a gente já testou esse modelo. Né? A gente percebeu que se a gente fizer aula fazendo um aquecimento para que os alunos tenham ali o entrosamento, né, comecem a despertar as ideias, até as projeções futuras, a gente percebe que isso dá certo. Então a gente tem tentado mostrar para o professor que esse modelo dá certo, mas por meio de uma imersão. Ele também é levado durante a formação a fazer um aquecimento, a uma aproximação com a tarefa, a fazer um problema investigativo, para que ele perceba como o aluno se sente, de certa maneira, e assim ele possa fazer também na sala de aula. Porque aí também cada um sabe da sua particularidade, né? A gente vai encontrar escolas que você vai ter uma facilidade maior de implementar isso, e tem escolas que vão ter uma dificuldade maior. Então você vai poder, às vezes, fazer isso uma vez, numa aula dupla. Nas outras aulas você faz uma aula como você já via fazendo. Mas eu sempre bato na tecla que uma coisa que é importante a gente considerar é que quando a gente começa a falar de estimular o pensamento crítico e criativo em matemática, resolver um problema de matemática passa a ser difícil você querer resolver daquela forma de eu resolvi, a resposta é essa e acabou. Parece que você sempre quer resolver e no final falar, e aí, gente, dá para fazer outra coisa? A gente, né, poderíamos ter usado outra estratégia? E isso já é algo que encanta o estudante, já é algo que modifica a ideia do estudante sobre matemática, né? Porque ele começa a perceber que o problema matemático também tem abertura. Não é aquela coisa estática como algumas das vezes a gente é levado a crer a vida inteira. Né? Ótimo. Outra coisa aqui que a nossa audiência comentou bastante foi o mistério aí, eu diria assim, sobre o número 23. Eu sabia que esse número tem algo mais especial, porque também 23 é o dia do meu aniversário, tá? Olha aí! Tá vendo? Então você falou aí do Piauí e tudo mais, para quem não sabe, eu sou um maranhense que cresci em Teresina, né? Então conheço o Piauí mais que o Maranhão. E nossa audiência aqui é bem diversificada, então é capaz que tem alguém também daquela região. Enfim, professor, que ótimo, uma fala sensacional. A gente poderia passar o resto da tarde ou início da noite aqui, né? Conversando sobre o assunto. É um assunto leve, muito, muito interessante mesmo de falar. Tá? Inovar é sempre necessário, às vezes traz um pouco de medo, né? Num primeiro momento. E assim, eu gostaria que, se possível, o senhor falasse um pouquinho. Assim, eu sei que se pedir para o senhor relatar vai demorar bastante, porque acredito que tem bastante experiência, mas eu sei que todo início é muito, às vezes soa difícil, tá?
O senhor poderia falar rapidamente, dar um conselho aí para quem quer entrar ou quem deseja utilizar esses métodos que realmente são muito bacanas, e baseado no que você passou no início da sua docência com base nessas atividades, nessas técnicas? Assim, eu costumo ver o comentário, né, assim, quando a gente está fazendo a apresentação, da pessoa sempre colocando, isso é sair da zona de conforto, né, porque a gente aprende a dar aula de uma forma, né, a gente aprende a dar aula daquele modelo, né, eu vou ali, assim, posso fazer um dinâmico ou outro, mas vou colocar no quadro o conceito, o exemplo, e quando a gente vai mudar a prática, isso impacta, isso na verdade já é um desafio, né? Eu acho que quando eu coloquei no título da palestra Desafios e Possibilidades, o desafio já é mudar a prática, se é essa a vontade, né? Porque, como eu falei, né? O barulho que isso gera, por exemplo, em uma sala, é grande, né? Se você fala que todo aluno pode começar a expor suas ideias. E aí, assim, gera um desconforto, por vezes, né? É mais difícil, né? Mas eu acho que é como toda mudança de prática. Sabe, assim, a gente vai. Não posso falar que você, não, é tranquilo, vai lá, a técnica é assim e a aula vai acontecer maravilhosamente bem, silenciosa, todos comportados, né? Mas essa questão, assim, a gente tem que tentar. E quando a gente vai tentar, a gente vai começar a descobrir algumas coisinhas, né? Alguns fatos que podem ajudar. Né? Então, por exemplo, essa questão do brainwriting, né, que eu tinha relatado ali, essa dinâmica, eu já ouvi essa dinâmica com 1001 ideias, já vi como 635, mas assim, você reúne, por exemplo, círculos pequenos, né, então eu vou falar, gente, em 1 minuto, vocês vão escrever 3 ideias sobre determinada coisa. Aí dá 1 minuto, eu falo, gira, né, cada um passa a folha para o outro, até que todo mundo trocou a folha. Aí fala, não, beleza, mais 1 minuto, 3 ideias. Tenta gerar outras ideias, não só aquela que você gerou no papel. E aí eles vão pensando, mais 1 minuto, gira, mais 1 minuto, gira, até que a folha volte para cada um dos seus domos, né? E ele fala, agora cada um vai circular as 3 principais ideias, as 3 melhores ideias que tem nesse papel. Aí circula, gira, circula, gira, circula, gira. Só no final, falar agora é o seguinte, das que estão mais circuladas, vocês vão conversar entre vocês e vão escolher, sei lá, 5 principais. Né? É uma forma, por exemplo, da gente ter uma tempestade de ideias com um pouco mais de silêncio, por exemplo. Se a gente está numa escola que as salas, as paredes às vezes são germinadas, a gente tem um barulho, né, que atrapalha muito. Então, para não fazer aquele brainstorm que as pessoas vão gritar às vezes as ideias, essa é uma alternativa. Então, assim como isso, outras técnicas que a gente for fazer, a gente pode começar a pensar em outras alternativas para que a sala não incomode também a turma do lado, né, a turma que esteja em frente. Mas realmente assim, é complicado, né, essa diferença, e fico à disposição. O meu endereço de e-mail também está no slide, acho que a gente pode ir trocando informações também, a gente pode ir conversando sobre isso. Mas eu fico naquela fala de que a gente inicia e aí a gente vai percebendo como é bom ver o estudante gerando ideia por conta própria. E aí, eu acho que é isso, apesar de toda a dificuldade, quando a gente vê o aluno gerando ideias próprias ali, ou problematizando, refletindo, eu acho que dá um gosto a mais, né, de continuar, querer estimular, que ele veja e faça a matemática como a gente gosta, né, no final das contas. Ótimo, professor. É assim mesmo, né? Toda mudança traz desafios. Mas que bom, professor. Ficamos muito felizes com a sua colaboração conosco, com essa linda palestra. Com certeza vai trazer muito possibilidades, tá? Inclusive de inovar no ensino, não somente da matemática, tá? Eu já, como químico, já olhei ali, já vi algumas possibilidades, certo? Então, com muito, muito mesmo gratidão que a gente agradece mais uma vez a sua palestra e gostaria que, se possível, o senhor faça suas considerações. Opa, agradeço, então, professor. Só deixar assim, destacado, né? Você falou que é uma professor de química, né? Já começou a ver a possibilidade. E assim, a gente fala de criatividade em matemática porque a gente, né? Nós estamos na área de matemática, mas realmente a criatividade em si, né? Ela é um construto da psicologia, ela abarca diferentes áreas. Então, é muito interessante mesmo
é a gente pensar que podemos levar esse tipo de abordagem para outros componentes, né, para outras disciplinas. Porque, de fato, a liberdade de pensamento a gente vai ter. A gente precisa ser estimulado a gerar essas ideias, né? Então, agradeço pela oportunidade de falar aqui hoje, agradeço por todos os comentários aí também, né? O pessoal foi fazendo no chat, as perguntas, os elogios. Me coloco à disposição, né, para que a gente possa conversar por e-mail, né? Deixei a sugestão também da biblioteca e da matemática das coisas, que a gente pode também juntar os esforços aí. Acho que toda colaboração é sempre bem-vinda, né? E para mim foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez a você, professor, e a todos que estão na organização desse evento também. Maravilha, professor. Então, gente, só agradecer toda a nossa audiência, registrar que teve gente de vários estados, tá? Por exemplo, vários estados do Nordeste, Centro-Oeste, do Sul, do Norte, tá? Do Sudeste. Então, nós ficamos muito felizes, agradecemos a todos, tá? No nosso primeiro Enopen, espero que venha mais aí o próximo ano e certamente traremos, tá? Muitas palestras aí interessantes. Aproveitar e agradecer toda a equipe do Enopen, é uma equipe numerosa, estão todos aí dedicados para que o evento tenha transcorrido com tanta leveza, tá? E com tanta, vamos dizer, precisão, tá? Então, meus agradecimentos e meus parabéns a todos. Obrigado, professor, obrigado, audiência, até a próxima, acho que daqui a pouco tem um encerramento, enfim, até a próxima oportunidade. Abraço a todos. Tchau, tchau. Da conquista, o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, no bisturi da cirurgia, no tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, do que se aprende, o que se ensina.